Questão 4. Então vamos lá, questão 4. Acompanhe aí no material de vocês. Considere válida a seguinte restrição orçamentária de 2 períodos para uma nação hipotética. Então ele colocou ali C1 mais C2 sobre 1 mais R é igual a Q1 mais Q2 sobre 1 mais R. Onde C1 e C2 são consumos, né, e Q1 e Q2 são as rendas. Você pode estranhar que ele falou ali no enunciado restrição orçamentária intertemporal de uma nação. Pessoal, essa equação aqui, ela serve tanto para o consumo das famílias quanto para o consumo do governo, tá? Então, em vez de C aqui, às vezes pode aparecer G de gasto de governo, às vezes, em vez de Q ou Y, que é renda, né? Pode aparecer também T de tributo, que significa uma espécie de renda do governo, tá legal? Então é normal isso aí. Aí vamos lá. Considerando que essa economia hipotética respeita essa restrição e mantém relações comercial e financeira com o resto do mundo, é incorreto afirmar que, então ele quer a errada, né? Letra A. O consumo no primeiro período pode ser maior do que a renda no primeiro período? Bom, batata, né? Tranquilo, a gente sabe que o C1 pode ser maior que o Q1, basta haver crédito, né? Havendo crédito, é possível sim que o consumo no primeiro período seja maior que a renda no primeiro período, tá? Letra B. Se C1 maior que Q1, ou seja, se ele gasta mais do que a renda no primeiro período, então, pessoal, o que ele tem que fazer? Se no primeiro período ele gastou muito, foi devedor, no segundo período ele vai ter que se sacrificar. O consumo no segundo período é menor do que a renda no segundo período. Então, correto. Por isso que tem o nome, ó, restrição orçamentária intertemporal. Por isso que tem esse nome, restrição orçamentária, ou seja, o cara pode gastar no primeiro período? Pode, mas para que isso aconteça, ele vai ter que gastar menos no segundo período, tá? Letra C. Um déficit comercial no primeiro período deve ser necessariamente compensado por um superávit comercial no segundo período. Essa aí também está correta, né? A ideia é a mesma. Se ele teve um déficit no primeiro período, ou seja, gastou mais do que ganhou no primeiro período, então, né, no segundo período tem que haver a dose de sacrifício. O consumo, né, tem que haver um superávit no segundo período, é a mesma ideia. Letra D. O consumo no período 1 não pode ser igual ao consumo no período 2. Está errado, né, pessoal? Nada impede que os consumos sejam iguais, tá? Nada impede. É difícil haver essa coincidência? É difícil, mas pode haver muito bem essa coincidência. Então a letra D está errada, tá? Pode haver, pode ser igual, sem problemas. Existe uma possibilidade dessa igualdade ocorrer. Pode ser igual, tá? Letra E. Se a nação tiver um déficit na conta corrente no primeiro período, incorrendo assim em dívida externa, deverá ter um superávit futuro para pagar a dívida. Então, o correto é a mesma ideia que a gente viu na letra C e na letra B, tá? Então, o gabarito aí da questão 4 é letra D de dado. Questão bem tranquila, né, pessoal? Vamos agora para a questão 5. Questão aí de auditor da Previdência Social. Então, mais uma vez, ele passa ali a equação da restrição orçamentária, né? C1 mais C2 sobre 1 mais R, que é igual a Y1 mais Y2 sobre 1 mais R, tá? Então, vamos lá. Considerando que as preferências do consumidor quanto à alocação do consumo ao longo do tempo sejam representadas por curvas de indiferenças convexas em relação à origem, é correto afirmar que, letra A, um aumento da renda no primeiro período não altera o consumo no segundo período, independentemente da estrutura de preferências. Pessoal, olha só, um aumento da renda,
ele vai aumentar o consumo nos dois períodos. Olha só, se eu isolar o C1 dessa equação e passar o C2 para o outro lado, se eu aumentar a renda no primeiro período, matematicamente você vai perceber que o consumo no primeiro período vai aumentar. E se você fizer o mesmo em relação ao C2, ou seja, isolar o C2 e passar o C1 para o outro membro, você vai ver que um aumento da renda do primeiro período também vai aumentar o consumo no segundo período, tá? É uma mera verificação matemática, tá? Então, questão A está incorreta. Questão B. No equilíbrio, o consumo será tal que a taxa marginal de substituição intertemporal seja igual a R. Não, no equilíbrio, a taxa marginal de substituição é igual a 1 mais R e não igual a R, né? Então, está errada, né? A letra B. Letra C. Se o consumidor é poupador no primeiro período, um aumento da taxa de juros aumenta o consumo no período 2, tá? Pessoal, é exatamente o que a gente colocou ali em termos de regra geral, né? O aumento da taxa de juros, ó, diminui o consumo no período 1 e aumenta o consumo no período 2, tá? Isso vai ser ainda mais potencializado se o camarada é poupador. Se ele é poupador, ou seja, se o consumo é menor que a renda, o que vai acontecer? Vai sobrar dinheiro no período 1. De maneira que a taxa de juros vai trabalhar a favor desse camarada. Tá? Ou seja, o dinheiro dele vai ficar rendendo juros para ele gastar no período 2. Tá? Então a letra C, ela está certa, né? Se o consumidor é poupador no primeiro período, o aumento da taxa de juros aumenta o consumo no período 2. Tá? Vamos ficar aqui nesse slide para a gente ver a letra D já. Então a gente viu que a C está correta. Vamos ver a D. Independentemente de o consumidor ser poupador ou devedor no primeiro período, uma elevação da taxa de juros reduz o consumo nos dois períodos. Não, a gente viu que a regra é que diminua o consumo no período 1 e aumente o consumo no período 2. Ou seja, não vai reduzir o consumo nos dois períodos. Tá? Então, a letra C está correta e a letra D está errada. Letra E. A ausência de um sistema de poupança e empréstimo não altera o bem-estar do consumidor, desde que ele respeite a sua restrição orçamentária intertemporal. Errado, né? Por quê? Porque se o cara tiver um nível de consumo maior do que a renda, tá? Isso aqui é perfeitamente possível dentro da equação da restrição orçamentária, ou seja, ele pode respeitar a restrição orçamentária intertemporal, mesmo tendo isso aqui, ó, consumo no primeiro período maior que a renda no primeiro período. Só que aí ele vai ter que se sacrificar no segundo, né? Só que se ele tiver essa situação aqui no primeiro período, a restrição de crédito, né, ou seja, a ausência de um sistema de poupança e empréstimo, vai alterar o bem-estar desse consumidor, sim. Então a letra E está incorreta. Então o gabarito da questão 5 ficou letra C de casa. Pessoal, vamos agora para a questão 6. A essa altura você deve estar meio confuso, porque o curso é de questões comentadas de macroeconomia da FCC, né? E até agora eu estou comentando sobre economia intertemporal, estou comentando só a questão da ESAF. É pelo seguinte, pessoal, eu praticamente não achei questão da FCC sobre economia intertemporal, achei umas 3 só, e eu deixei elas para o final da relação. A gente vai comentar daqui a alguns minutos, tá? Então, para que o assunto seja explorado, eu estou comentando algumas questões da ESAF, tá? É só por causa disso, tá? Não estou ficando maluco, nem você está assistindo o curso errado, não. Então, vamos lá, questão 6. Então, vamos para a lousa novamente. Questão 6. Então, ele deu aí, mais uma vez, né, uma equação da restrição orçamentária, né, ele deu ali C1
é igual a menos C2 sobre 1 mais R, mais Y1 menos T1, mais Y2 menos T2, dividido por 1 mais R. A diferença é que ele utilizou o conceito de renda disponível, né? Ou seja, a renda deduzida dos tributos, tá? É a única diferença aí. Com base nesse modelo, é incorreto afirmar que, então letra A, ele diz lá, o consumo no período 1 depende da renda nos dois períodos. Então, ó, você está aqui o consumo no período 1, né? Você vê que ele depende da renda no primeiro período e da renda no segundo período. Então, a letra A está correta, né? Letra B. Alterações na taxa de juros não alteram o consumo no período 1. Errado, né? Olha só, se alterar aqui a taxa de juros, você vai alterar o consumo no período 1. Então, a letra B é o gabarito e está errado, tá? Letra C. Se o consumidor depara com uma curva de indiferença intertemporal com concavidade voltada para cima, as restrições de crédito podem piorar o seu bem-estar. A gente viu que pode, né? Se o camarada tiver uma situação em que o consumo no primeiro período é maior que a renda no primeiro período, aqui nesse caso é renda menos tributo, né? Então a restrição de crédito pode piorar sim o seu bem-estar. Na verdade, essa questão a gente já comentou até, né, pessoal? Eu vi que está repetido aqui, mas é bom para a gente fixar, tá? Agora que a gente já está quase acabando, né? A equação apresentada é conhecida como restrição orçamentária intertemporal do consumidor em um modelo de dois períodos. Correto, né? E letra E. Desde que exista um sistema eficiente de poupança e crédito, o consumidor pode consumir mais no primeiro período do que a sua renda permite. Ok. Se ele tem um consumo no primeiro período maior do que a renda, ele vai precisar de crédito, né? Então, está correta. Necessita de crédito, tá? Então, vamos agora para a questão 7. Considere a seguinte equação, também conhecida como restrição orçamentária intertemporal de um consumidor. Então, a questão 7, aí ele traz novamente a mesma equação. Essa altura você também já decorou sem fazer esforço algum, né? Tá? Então, você tem aqui Y1 menos T1 mais Y2 menos T2 sobre 1 mais R, tá? Aí ele diz lá, com base nesse modelo é correto afirmar que, então letra A, as restrições de crédito pioram a situação do consumidor, independente de sua estrutura de preferências intertemporal. Errado, né? A estrutura de crédito só vai piorar somente se o consumo no primeiro período for maior do que a renda no primeiro período. Somente nesse caso aqui, que eu escrevi, somente aqui, tá, a restrição de crédito ela vai piorar o bem-estar do consumidor. Vamos lá, letra B. Se vale a equivalência ricardiana, um aumento em TU, em tributos no primeiro período, vai reduzir o consumo no período 1. Pessoal, o que é a equivalência ricardiana? A equivalência ricardiana é o seguinte, é uma teoria que diz que os consumidores eles são racionais, eles são inteligentes, eles preveem a economia, estudam a economia, sabem como funciona a economia. Então, segundo essa teoria, acontece o seguinte, se o governo no presente reduz os tributos, isso não altera o consumo presente. Por quê? Porque os consumidores, eles raciocinam, eles pensam, bom, se o governo está reduzindo o tributo agora, é porque ele vai aumentar os tributos no futuro, para manter as contas do governo dentro daquela restrição orçamentária intertemporal. Então, o que o consumidor pensa? Bom, se o governo baixa o tributo agora, é sinal que ele vai aumentar no futuro. Então, essa redução de tributo agora, eu não vou gastar esse dinheiro que vai sobrar. Eu vou economizar
para pagar o aumento de tributos no futuro. Então, essa é a hipótese básica da equivalência ricardiana. Qual é essa hipótese? A redução de tributos no presente, tá? A redução de tributos no presente, deixa eu escrever aqui, redução de tributos no período 1, ela não altera, não vai provocar o aumento de consumo no período 1. E o inverso também é verdadeiro. O aumento de tributos no período 1, ele não provoca a redução do consumo. Por quê? Porque se o governo aumenta o tributo no período 1, os consumidores vão pensar o seguinte: bom, para se manter dentro da restrição orçamentária, então o governo vai reduzir os tributos no período 2. Então eu posso gastar agora, que lá no período 2 não tem problema, o governo vai reduzir o tributo. Tá? Então a hipótese básica da equivalência ricardiana é o seguinte: as alterações de tributos no presente não alteram o nível de consumo no presente. Tá? A gente vai ver que há algumas exceções, a gente vai ver mais à frente. Pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua os comentários da questão 7. Um abraço, até lá.